Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender, gordito, até onde vai a toca do coelho e por que o sistema sempre quer você fracassado e miserável. Só no Brasil não, tá? Hoje iremos falar do nosso conterrâneo, nosso país de lado aí que colonizou o Brasil, Portugal. Também não é só Portugal, Suíça, França, Itália, Estados Unidos, Austrália. Por que que todos esses países têm o mesmo logos operandi? Já reparou? Tu vai para qualquer país, é sempre a mesma coisa. O sistema financeiro, a maneira de hierarquia, de conquista, é sempre as mesmas coisas. Nós vamos debater hoje sobre essa ideia. Lembrando você que no início desse mês eu vou abrir as vagas para o conteúdo prêmio, onde você vai ter 3 anos de acesso e suporte, o meu contato pessoal, os nossos grupos de alunos, mais de 100 aulas, material em videoaula com mais de 1 hora de conteúdo, material em PDF, muita coisa interessante para você poder aprender. E lá no nosso veículo de comunicação oficial, que eu vou deixar aqui na descrição, já estamos chegando em mais de 70, só esse ano, testemunhos de alunos que obtiveram sucesso financeiro. Pessoas, inclusive, da última turma de agora, que fizeram a aquisição do curso, começaram a estudar juntamente comigo, e o modelo que eu ensino, em pouquíssimo tempo as pessoas começam a aprender e ter resultados. Se eu fosse você, eu daria valor a essas informações, tá bom? Pois bem, senhores, hoje iremos falar sobre o sistema de Portugal, que na verdade é um sistema socialista, e por que que todos os países, inclusive a Suíça, olha que eu estou vendo o nível, Canadá, Suíça, países que eu vou dizer que nem é de primeiro mundo, tá acima de primeiro mundo, e simplesmente é sempre a mesma coisa. Pois bem, para aqueles que nunca saíram do Brasil, o que acontece é que na União Europeia e também em alguns outros países, o salário é sempre o mesmo. Quando você vai para Portugal, quando você vai para a França, quando você vai para a Inglaterra, quando você vai para a Itália, quando você vai para a Suíça, existe um sistema. O cara que é médico, ele nunca vai ganhar 10 vezes mais do que você, que muitas vezes é o cara que limpa banheiro. Não vai ganhar. Muitas vezes é o seguinte, o cara que é médico, ele vai ganhar 2 vezes mais do que você. Então o cara estuda, o cara tem que fazer um porrado de coisa, investir dinheiro, para depois, no final, ele ganhar praticamente quase a mesma coisa que você. Então é um sistema que não gera vontade de querer vencer. Eu vou falar aqui, nós vamos ver esse vídeo aqui para você poder entender. Eu vou pautando o vídeo em partes e você vai entender. Eu já vivi, já estive em Portugal, estive na Itália, estive na França. Sei muito bem que a coisa é desse jeito, tá? Vamos acompanhar aqui e eu vou narrando para vocês, tá? Em Portugal, uma vez eu vi um português falando isso assim. Parece que é crime ser rico em Portugal. Antes dele aprofundar o tema, eu vou te falar uma coisa. Você já parou para pensar que o imposto de renda no Brasil é infinitamente menor que o imposto de renda na Europa? Meu irmão, tem lugares que é Irlanda, Portugal, tem lugares que beiram a insanidade. Portugal chega ao cumbre de 44% de imposto por ano. Imagina que você é um comerciante e você ganha, vamos supor, 3 mil reais todos os meses. Aí chegou no final do ano, 3 mil vezes 12 dá 36 mil reais. Imagina que na hora de pagar imposto de renda, você não vai estar pagando 8%, 12%, como é no Brasil. Você vai pagar 44%, quase 50%. Ou seja, 17 mil reais dos seus 36 vai para o governo. Só que aí você tem que lembrar que o alimento que você compra, a água que você compra, os produtos que você compra de limpeza, os produtos digitais, tudo que você faz de consumismo naquele país já tem um imposto embutido. Então você está pagando 44 mais o imposto embutido. Aí vem aqueles brasileiros bunda suja e que olham pro smartphone lá em Portugal e falam assim: nossa, só paga 8% de imposto no smartphone. Veja como é barato morar aqui. Nossa, esse pãozinho aqui é apenas 5% de imposto. Como que é barato morar aqui? Então vem um monte de brasileiro afobado
falando que é barato morar ali. Só que esse brasileiro, muitas vezes, ele está ilegal no país ou de forma irregular e não contribui com o imposto de renda. Porque o imposto de renda é o grande glutão, é o grande monstro daquele país que faz com que de cada 4 portugueses, 3 portugueses não vivem em Portugal. Então é desse nível, e não é só Portugal, você vai ver outros países também que a coisa é pior. Realmente chega a 44% os impostos. Sobre a renda, sobre o salário. Ó, o imposto sobre produto é baixo, mas é aquela coisa, você está ganhando muito bem, peraí, vem cá. E a gente está falando de gente que ganha ali 3 salários mínimos. Pois é, meu irmão. Os portugueses já pegaram o nosso ouro e, não satisfeito com o ouro, pegam o ouro dos brasileiros que vão para lá também. Né? Brincadeiras à parte, tá? Portugal é óbvio que é um país muito melhor de se viver do que o Brasil. Se você mora no Rio de Janeiro, se você mora lá em Bagdá, se você mora no Nordeste, no onde Judas perdeu a bota, realmente Portugal é um lugar maravilhoso. Agora, se você vai para o Rio Grande do Sul, pega ali Nova Petrópolis, Gramado, Canela, pega essas regiões que são regiões de uma alta de um alto poder aquisitivo, de pessoas cultas, de um lugar com baixíssimo criminalidade. Tu pega até em Minas Gerais tem São João del Rei, que é um lugar muito bem civilizado. Dificilmente a cidade de Portugal vão bater em nível de qualidade comparado a regiões do Brasil. Por exemplo, Blumenau, Santa Catarina, Balneário Camboriú. Tem regiões no Brasil que tem um alto índice de desenvolvimento humano, um IDH muito alto. Então o Brasil tem regiões que assim é inacreditável. Eu, por exemplo, quando eu fui para Gramado 4 vezes, tá? É um dos lugares que eu gosto de ir. Poucos lugares no Brasil me trazem vontade de ir, como algumas regiões do Rio Grande do Sul. Cara, não tem uma pichação na rua, não tem um mendigo na rua, não tem um cachorro abandonado na rua, não tem sujeira nas ruas. As pessoas do Rio Grande do Sul não são aquele bando de introvertido que querem saber sobre a sua vida, que ficam curiosos querendo saber sobre você, e quando gera-se algum tipo de amizade, é o tipo de cobra que te dá o bote. Não querem, esses caras não estão nem aí pra você. Se você sair de sunga, é capaz de ninguém encher o seu saco. Sem brincadeira, só vai sentir frio, né? E é uma região com alto poder aquisitivo, com R$ 1.300 você esquece, você nem vive lá. É uma região que para você viver lá, uma única pessoa, você tem que ganhar em média no mínimo R$ 2.500 a R$ 3.000. No mínimo. Para você viver numa região como essa, tá? É uma região com pouquíssima criminalidade. Eu confesso para vocês que MST eu cheguei a ver na entrada de Gramado apenas assim, umas 10 pessoas, mas eles não entraram na cidade, eles não deixam entrar na cidade. Então é uma civilização completamente diferente. É mais europeia você ir para Gramado. Gramado e Canela é um lado do outro, assim. Praticamente é um lado do outro. É só uma divisa besta que existe, tá? Existe mais sentimento de estar na Europa nessas regiões do que você ir para outros lugares. Porque você vai para outros lugares, você encontra aqueles prédios abandonados, tá todo mundo reformando, não sei nem porquê. Você encontra as pessoas velhas, fadigadas, e não querem saber de mais nada. Só vende fralda geriátrica em tudo quanto é canto. E não tem, cara, não tem criança, tem nada. E assim, eu sinto mais essa calentação. Agora, o que eu falo para vocês é o seguinte: o Brasil paga muito imposto. Muito imposto. Quanto mais você ganha, mais você paga. E não é só o Brasil, isso acontece também em Portugal. Você pode ver aí que o cara que ganha 3 salários mínimos ele paga 44,4% de imposto, que é um valor muito alto, tá? Muito alto. Metade daquilo que você produziu vai para uma base parlamentar comunista. Lembra que em Portugal não existe parlamento evangélico. Não existe um único deputado em Portugal, um único parlamentar que é evangélico. Não existe. Não existe, cara. Não existe bancada evangélica, bancada disso aqui, ó, que eu não posso falar mais a palavra aqui na rede social, né?
Não existe mais essa bancada, não existe nada. A discussão é socialismo e comunismo. Eles já saíram no capitalismo. Por isso que é um país que é bom para se morar, mas não é bom para se produzir. Tá entendendo? Então, o bom desse país é o quê? Você mora no país, mas você recebe de fora. Você é um nômade, você trabalha com marketing digital, com Bitcoin, você trabalha com alguma coisa que não envolva aquele país. Aí é bom você morar. Aí você monta uma sede em Singapura, né, online mesmo, paga, sei lá, 6% de imposto, e 8%, 6% é um valor muito, assim, comparado a outros países, é muito baixo. E você extrai o seu dinheiro já declarado para, né, o país que você tá morando. Muita gente faz isso. Inclusive, acho que foi a Shakira, foi uma das últimas pessoas que fizeram isso. O governo americano ficou puto porque tipo, ela deveria pagar acho que cento e tantos milhões de dólares como imposto, ela pagou pouquíssimo, né, cara? Mas é a vida. Então vamos continuar para a gente poder entender, tá? Não é uma grana absurda. Que não é uma grana absurda, por exemplo, você ouvir um médico. O médico em Portugal hoje, o médico do SNS, o médico do Serviço Nacional de Saúde ganha 2.300 euros. Cara, o salário em Portugal ele é em torno de 700 a 800 euros, cara. Sem brincadeira. É um dos salários mais baixos da União Europeia. Aí você fala assim, pô, vou lá pra França, cara. França, salário lá é 2.100 euros. Portugal, vou lá pra França. Beleza. Chegou na França, a mesma qualidade de vida que você tinha em Portugal, você vai ter na França. Só que pior, né? Porque lá é um nível de nojeira que eu não consigo descrever aqui pra vocês, meu irmão. Imagina que um homem teve uma diarreia colossal e esse cara não limpou, não foi no banheiro, não tomou banho, nada. Ele só vestiu a calça. E imagina que esse cara dá 3 dias com essa diarreia. Esse é o cheiro do lugar. Sério. É um nível assim insuportável. Por isso que os melhores perfumes vêm de lá. Porque pra tampar aquela caatinga, meu irmão, sério, sério, cara, eu vou te dizer uma coisa pra vocês, é inacreditável. Algumas regiões da França e da Itália, a água potável, a água que vem lá da torneirinha, ela é insalubre pra beber. Não é nem potável, né, pra te falar a verdade. É uma água assim, chega a ser uma cor, sei lá, meu irmão, às vezes você pega o rio Paraopeba, que já não é aconselhável beber, é mais puro do que de lá. E aí você imagina, pô, vou lá pra França, lá vou ganhar 2.000 euros salário mínimo. Só que aí você tem que lembrar que o seu imposto é condizente com aquela realidade. Você tem que contribuir. Você vai lembrar que o aluguel é caro. Por exemplo, Portugal, você consegue alugar uma casinha simples. Você consegue alugar, por exemplo, um lugar bacana, sabe? Para você e sua família por 500 euros. Eu sei que é caro, por 500 euros, mais que é quase um salário mínimo. 500 euros você faz o aluguel de uma casa em Portugal, tá? Tem gente que faz 150 euros, mas é quarto, tá? 500 euros você vai fazer um aluguel, você vai conseguir alugar uma coisa bacana. Mas aí já foi 60% do seu salário. Aí você vai pra França e fala assim, vou ganhar mais dinheiro lá. Mas o aluguel na França é quanto? Se você está ganhando 2.000 euros, o aluguel na França é 1.100, 1.200 euros. A não ser que você vá lá pro lugar que não tem ninguém, no meio do mato, sem estrada. Aí você acha barato. Mas se você for num lugar que tem emprego, é caro. E aí praticamente o seu dinheiro basicamente 60% do seu salário vai para aluguel. Aí conta de água, conta de luz, conta de internet é mais cara na França que em Portugal. Os alimentos são mais caros na França que em Portugal. E aí o seu custo de vida vai sempre ser aquela merda de sobrar pouco dinheiro. E você não consegue fazer conquistas, você não vai conseguir fazer nada que exaure aquilo ali. Aí você fala assim, então eu vou financiar uma casa. Só que o financiamento de uma casa, será que você está garantindo para o governo que você vai morar 40, 50 anos o resto da sua vida naquele lugar? Quando você faz financiamento, né, o resto da sua vida você vai morar naquele lugar, meu irmão. Então é uma coisa que tu faz, um compromisso que tu faz, que você não sabe. Você não sabe. Né? Então, assim, o ideal é você juntar dinheiro para você comprar a casa no lugar que você quer e não você ficar financiando no desespero. E o financiamento de pessoas que ganham 2.000 euros, 3.000 euros, é sempre algum apartamento apertado, que você vai se arrepender depois. Aí você fala assim, vou lá para a Suíça. Eu falo para você que só esse ano agora, 2023, eu tenho 3 alunos que estão na Suíça. 3. Tem aluno que está na China, tem aluno que está na Índia, tem tudo quanto é canto. Mas nesse ano tem 3 alunos que estão na Suíça. E,
Cara, pasmem os senhores. É um país maravilhoso, tem seus problemas sim, mas é a mesma história da França, é a mesma história de Portugal. Seu salário mínimo na Suíça, em Genebra, por exemplo, Genebra que foi a metrópole que fez deixou como não existe um salário oficial na Suíça, mas é um salário que todo mundo adota, que é o salário de Genebra. Dá 5.500 francos suíços, em média. Você vai ganhar 5.500 francos suíços. O franco suíço é pareado ao euro. Então é quase a mesma coisa. Você vai ganhar 5.500 euros morando na Suíça. Só que aí você vai olhar o preço do aluguel. Eu falo isso porque eu tenho alunos meus que fazem isso aí. E eu vou dizer uma coisa para vocês. 2.400 euros, né? Vou chamar de euros aqui, mas é franco suíço. 2.400 euros só para você ter um cafofo para você alugar. Uma casinha simples, um apartamentozinho simples. Aí, você vai comprar comida, é muito mais caro que em Portugal. Então, por exemplo, 1 litro de leite que você pagaria em Portugal, eu não sei como é que tá hoje, o preço subiu tanto, mas tanto, vamos chamar de 1 euro. O preço era mais barato, era centavos, tá? Meu, tu vai pagar na Suíça 3, 4 vezes mais. Então, no final da história, vai sobrar pouco dinheiro da mesma. Você está entendendo que é o mesmo sistema? Tu vai para a França, tu vai para a Itália, tu vai para a Suíça, tu vai para Portugal. É sempre o mesmo sistema. Tudo é caro, você só ganha o suficiente para sobreviver. Você reparou isso? Eu ganho o suficiente para sobreviver? Isso é a Suíça, isso é Portugal. Não estou falando mal. Eu, por exemplo, eu tenho certeza que morar na Suíça é infinitamente superior a morar no Brasil. Só que é aquela história, se você ganha dinheiro de fora. Porque se você trabalha naquele país, você está ferrado. Então, por exemplo, vamos pegar aqui Cristiano Ronaldo e Messi. Eles têm mansões em Portugal, mas eles pagam imposto de renda de lá? Não, eles não fazem isso, né? Eles têm países que são paraísos fiscais, que eles fazem as suas empresas, e eles vivem naquele país, então contribuem menos imposto que você, meu irmão, que trabalha assalariado. Então, assim, essa que é a diferença. Essa que é a diferença, entendeu? Ou seja, em Portugal ganha 3 salários mínimos, o médico no Brasil ganha R$ 10.000 de posto de saúde. Então ele pode ter outro emprego e ganha 9 salários mínimos. Meu irmão, uma média do salário de um médico hoje no Brasil é 30, 40 mil reais. Eu falo porque eu tenho amigos médicos. Eu tenho uma aluna que é médica, tá? Que foi em 2022. Mas o salário dos médicos é 30, 40 mil. Por que o médico ganha tão bem? Porque o cara abre uma clínica, ele se especializa e abre uma clínica para ele, beleza? Oftalmologia, alguma coisa, ele abre uma clínica para ele. Aí o cara também ele trabalha, por exemplo, no posto de saúde para ganhar um valor X e também trabalha num outro hospital. Então o cara, tipo assim, ele trabalha 3 dias da semana no hospital do posto e 3 dias da semana no hospital top, lá, sei lá, afiliado a alguma empresa dessas aí, Unimed, alguma coisa. O cara ainda tem uma clínica. Então, assim, o que acontece? O cara às vezes acaba arrumando 3, 4 empregos. Aí o cara ganha 9 mil em um, 8 mil no outro, 12 mil aqui. E quando soma aquele montante, o cara tá ganhando 40 mil. Isso, tô falando com os caras que estão pegando 3, 4 empregos. Sem falar dos caras que são cirurgião, dos caras que ganham, porque o cirurgião ganha muito mais, né? Por exemplo, dependendo da operação que o cara faz, ele tira 3, 4 mil reais numa operação de 2 horas. Se o cara, se ele fizer 2 no dia, né? Claro, tem um custo de aluguel, tem os custos, né? Mas assim, ganha muito bem, em média, ganha 30 salários mínimos um médico, né? Então, assim, a profissão que mais paga bem no Brasil em comparação ao mundo, tá? Em comparação ao mundo. Então, assim, dá para o cara viver bem, dá para o cara se estruturar, dá para o cara fazer muita coisa. Agora, o que o cara tá falando é o seguinte, lá em Portugal, o médico, ele não é tão discrepante como no Brasil. Tu pega lá um médico em Portugal, o cara mas tem que ser assim. Não, não tem que ser assim. Se o médico ele se matou para estudar, ele teve que virar à noite, ele teve que correr atrás para poder ganhar bem, ele merece ganhar bem. Meu irmão, essa história de socialismo, todo mundo tem que ganhar o mesmo salário, então ninguém vai. Meu irmão, é o famoso exemplo do professor na sala de aula. Deixa eu só falar isso aqui para a gente poder prosseguir com o vídeo. Teve um professor que ele quis ensinar o sistema socialista
e o sistema comunista em sala de aula, tá? E aí o professor chegou na turma e falou assim: turma, nós vamos ter uma prova agora, tá? E cada aluno que tirar sua nota, a nota será individual e a matéria será essa. Aí beleza, papo veio e fez a prova. Aí Joãozinho foi lá e tirou 10, Maria tirou 9. E assim foi. Então os alunos que estudaram, eles tiraram uma maior nota. E os alunos que não estudaram, eles tiraram uma nota menor. Esse é o sistema capitalista. O sistema capitalista recompensa aquele que corre atrás. É assim, meu irmão. Mas eu estudei e estou desempregado. Você acredita, o sistema capitalista não valoriza a escola. O sistema capitalista valoriza o trabalho, correr atrás, as oportunidades. Escola nunca foi núcleo capitalista, tá bom? Coloca na sua cabeça. Então, estudar não é garantia de emprego. E aí você tem basicamente o seguinte: os alunos que estudaram, né, eles tiraram notas altas, e os que não estudaram tiraram notas baixas. Aí o professor falou assim: ó, agora nós vamos usar, esse é o sistema capitalista, cada um recebeu de acordo com o seu sistema. Agora nós vamos aplicar o sistema socialista. Então o que vai ser? A nota ela vai ser dividida, né, de acordo com a média da turma. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar todas as notas de Joãozinho, Maria, todo mundo, e vamos juntar e dividir pela média da turma. E todo mundo vai receber a mesma nota. Aí, na primeira prova, assim, todo mundo concordou, todo mundo, não, que legal, todo mundo vai ganhar a mesma nota, que legal. Só que Joãozinho e Maria estudaram para poder tirar a nota máxima. E os caras lá do fundão, né? Fundão, brincadeira, tá? Os caras lá, eles não estudaram, quiseram saber. E aí, quando chegou a nota, por mais que Joãozinho e Maria tenham tirado um 10 cada um, quando fizeram a média, eles vão receber 5. Eles vão receber 5. Aí Joãozinho e Maria questionaram o professor. Pô, professor, eu tirei 10, por que eu tô ganhando 5? Falei assim, porque todo mundo vai ganhar a mesma coisa. Quem produz e quem não produz. E assim é na França. Eu pego lá o mendigo, ele ganha assistência do governo para viver igual o cara que trabalha. É basicamente isso, meu irmão. Por que você acha que tem tanto mendigo na Califórnia? Porque ganha o mesmo tanto que o cara que trabalha. Então quem produz e quem não produz está ganhando a mesma coisa. Aí, o que aconteceu? Essa foi a primeira prova. A segunda prova, que aconteceu na semana seguinte, Joãozinho e Maria falaram assim: para que eu vou estudar? Se eu tirar 10 eu vou ganhar 5, eu não vou estudar. Então Joãozinho e Maria já não estudaram. E a média da turma foi 2. 2 de 10. Saiu de 5 para 2 de 10. E conforme vai passando as provas, a média só vai abaixando. Por quê? Porque para que alguém vai estudar se o seu desempenho depende de outra pessoa? Para que você vai se matar de estudar se aquele maconheiro tá se fudendo ali, fazendo merda? E ele vai contribuir com você. Tá entendendo? Aí chega um ponto que você fala assim: não vale a pena. Não compensa me esforçar, porque eu não vou ter resultado, não vou ter mérito. E aí, meu irmão, o resultado do socialismo tende a zero. Chega a zero. Chega um ponto que ninguém mais quer estudar. Fala, não, vou estudar para quê? E aí nós temos uma sociedade miserável. Então o socialismo, ele produz uma sociedade de miseráveis, porque ninguém vai querer se exceder, porque já vai ganhar assistência do governo. Só que o governo socialista, ele quebra. Por quê? Porque acaba o dinheiro. Chega um momento que vai acabar o dinheiro. Igual a Margaret, eu não lembro o sobrenome dela, mas aquela parlamentar americana, ela falou: o socialismo só dura até acabar o dinheiro. E aí é a mesma coisa. Aí quando acabar os recursos, os caras vão ter que pensar em outra solução. Então, esse é o socialismo. Você vai tirar 5 mesmo que você produza 10. Aí, teve um aluno que perguntou: professor, e o comunismo? Como é que é o comunismo? É muito simples. A nota que você tirar fica pra gente. Então, o comunismo é o seguinte: Joãozinho tirou 10, beleza, 10 agora é do governo. Maria tirou 10, beleza, 10 agora é do governo. Então, Joãozinho fica sem nada. Então, é simples assim, essa é a equação. Aí perguntaram pra turma: vocês vão querer o sistema socialista, o sistema comunista ou o sistema capitalista? Adivinha o que eles perguntaram? Até o cara que estava tirando, até os piores alunos da sala preferiram o capitalismo. Só o ajambrado, retardado mental vai escolher outra coisa. Por quê? Porque depende de você. Então essa é a vantagem. Se eu trabalhar, se eu correr atrás. Então essa é a vantagem. E na Europa, a Europa inteira é socialista. A Europa não é um berço capitalista. A Europa é um berço socialista. Então tu pega França, Itália, pega Irlanda, pega Suíça, qualquer canto é socialista. Qualquer canto. Mas a qualidade de vida lá é absurda. Meu irmão, o único país que a qualidade de vida ainda é boa é a Suíça. O resto tá um lixo. Eles só maquiam para você. Dá uma voltinha em Paris. Vai lá na Torre Eiffel pra tu ver lá que maravilhoso. Bando de gente te roubando, querendo passar a perna.
Você vai ver uma imundice na rua. Você acha que aquilo ali é um mar de aparência? Os caras já estão tirando foto da Torre Eiffel só mostrando o bico dela, porque se mostrar para baixo a imundície, a sujeira, os caras. Né? Então, assim, é o que eu digo para vocês. É o que eu digo para vocês. Então, chega um certo ponto que não vale a pena. Então, olha só. Por que não tem tanto médico em Portugal nesses lugares? Por que não tem tanto? Tu tem que agendar, demora 15 dias. Né? A maioria dos problemas que tu tem que demorar. Por quê? Porque não tem, cara. Porque os caras vão pulam fora. Pulam fora. Eles começam a procurar outras oportunidades. E os caras que não estudam, eles já falam: pra que eu vou estudar? Eu ganho, sei lá, 1.100 euros. Se eu estudar, eu vou ganhar 2.100, 2.500. Eu vou ter que ficar 6 anos numa faculdade para quê? Para ganhar o dobro? Não vale a pena. Então, por essas questões, que basicamente todo mundo ganha o mesmo. E aí todo mundo vive naqueles apartamentos churucas, todo mundo come exatamente a mesma comida, porque você tem que comprar aquele bando de massa. Porque assim, uma bisnaga desse tamanho de massa custa um euro. Então os caras eles não comem tanta carne. O Brasil come muito mais carne que na Europa. Os caras comem a mesma comida, vestem a mesma roupa, ganham o mesmo salário, vivem no mesmo apartamento. É uma vida miserável, uma vida de ilusões. Aí me vem um cara e fala assim para você: não, aqui é muito barato, com apenas 5 euros eu encho meu carrinho de compra. É claro, vai pagar imposto daquele país para tu ver, vai pagar imposto para tu ver. Quando tu pagar imposto, tu vai ver a lapada que o governo vai te dar. Então é disso que é importante você entender, e é isso que eu quero que você entenda. Ninguém ganha nosso salário. Exato. Ninguém ganha novos Estados Unidos na Europa. E se ganhar, vai comer metade do imposto. Aí o teu imposto vai para aqueles parlamentares, aqueles oligarcas que estão no poder, que simplesmente ficam fazendo as leis para te ferrar, igual na Holanda. Os caras querem desocupar o fazendeiro, que é o produtor rural, que é o cara que produz alimento, que é o cara que abastece o país inteiro com comida. Vem a Holanda e quer desocupar 3.000 fazendas na Holanda. Desocupar 3.000 fazendas. Para quê? Por causa de emissão de gás carbono. Os caras não têm o que fazer da vida, velho. Aí querer desocupar 3.000 fazendeiros, deixar uma população com fome, um parlamentar ganhando 8, 9 mil euros para cima, eles ganham muito mais que qualquer pessoa, e simplesmente querendo acabar com a comida dos caras, velho. Tá entendendo o problema que nós estamos enfrentando? O Olavo de Carvalho, ele falou uma frase que eu nunca vou esquecer na vida. Nós vamos chegar num dia que ser fascista ou não apenas consiste em dar a bunda. Apenas isso. Se você não dar a sua bunda, você é um grande fascista. Nós vamos chegar num cúmulo da humanidade onde o pecado vai estar tão grande que essa vai ser a grande divisão de água. Ou dá ou não dá. É fascista ou não é? Então, o que eu estou tentando explicar para cada um de vocês, e eu acho que é importante, é que tire essa ilusão. Porque muita gente chega uns brasileiros e fala assim: nossa, nossa, eu tô aqui em Portugal e eu compro aqui um smartphone que no Brasil ia custar 7, 8 mil reais. Aqui eu tô comprando, tá me saindo por 4 mil. Nossa, é muito mais barato, vem pra cá. Olha só, comprei aqui 3 peças de roupa, me custou 40 euros. Nossa, é muito barato. Se fosse no Brasil ia ser muito mais caro. Ó, tá vendo? Com apenas 5 euros eu compro comida aqui para 2 dias em Portugal. Aí o cara enche o carrinho com massa, que é barato, arroz, sei lá, cara. O cara só bota coisa barata. Não bota uma carne. Não coloca uma carne sequer no prato. E vive esse mar de ilusão, falando que o país é infinitamente melhor que o Brasil. Só que quando você chega lá, você descobre que o salário mínimo é uma bosta. Você descobre que o aluguel come, em qualquer país da Europa, o aluguel come metade do seu salário. E você descobre que, ainda que você produza alguma coisa, você não consegue juntar dinheiro nesses países. É impossível juntar dinheiro nesses países. A única coisa que dá para fazer é financiar. O povo lá financia até as cuecas. E dá para financiar. Aí você vai tentar financiar uma casa, vai financiar uma fazenda, vai financiar um rancho. Você não tem crédito suficiente. Porque existe um score social que condiz com a sua realidade e você não consegue comprar nada. Então, a única coisa que eles vão deixar você financiar é um apartamentozinho em Churuca, meu irmão. Pra você morrer de depressão. Tá entendendo? Aí, passa 5, 10, 15 anos. Depende do tanto que você aguentar. O cara volta de Portugal com a mão na frente e outra atrás.
Tá entendendo? É só isso. A única coisa que o cara vai poder falar, eu viajei, eu peguei um avião, peguei um metrô e fui para outros países. É só isso que você vai poder contribuir. Ah, mas Estados Unidos é diferente. É a mesma merda. O cara lá, ele recebe. O sistema mais capitalista que existe é dos Estados Unidos. Mas também beira a insanidade, porque o preço do aluguel está muito inflacionado. Então você imagina, o cara vai lá e trabalha, pô, ganha 5.500 dólares americanos, vamos supor. A diferença dos Estados Unidos com a diferença dos outros países. É que nos outros países, o imigrante muitas vezes ele não paga imposto, cara, não paga imposto. Né? Então assim, o governo não faz vista grossa. Agora nos Estados Unidos, o imigrante legal ou ilegal, ele tem que pagar o imposto, porque se não pagar é preso. E aí, meu irmão, o cara tem que pagar 27, às vezes 27%, 22% de imposto. Depois, o cara tem que pagar o aluguel, né? Você não vai ficar livre de imposto, você esquece. Você vai ter que pagar o aluguel. Custo de vida não está mais barato como era antigamente. Como eu falo, as coisas são caras. E no final das contas, ou você vive num quartito, você aluga, por exemplo, vou alugar um quarto para mim. Aí você é o tipo de pessoa que toda a sua realidade está dentro de 4 paredes. E você vai ver num quarto. Agora, se você alugar uma casa, se você alugar, por exemplo, um apartamento inteiro, é caro. E aí você vai chegar à conclusão que todo o seu salário, você ganha bem nos Estados Unidos, até mais do que na Suíça, mas todo o seu salário fica no país. O sistema nos Estados Unidos é o mesmo sistema da União Europeia. Todo o dinheiro volta para o país. É simples. Eles criaram um ecossistema que, por mais que você ganhe 1 milhão, por mais que você ganhe R$ 1, todo o dinheiro volta para aquele país. Então é extremamente difícil de você tirar o dinheiro de lá. É extremamente difícil. Muitas vezes, para você tirar o dinheiro do país, você tem que se sujeitar a comer miojo todos os dias, a comer sanduíche de $1. Você tem muitas vezes só alimentos podres. Inclusive, eu tenho uma amiga médica, e ela não é minha aluna, mas é amiga, é uma amiga de muito tempo. E ela trabalha nos Estados Unidos como médica, tá? Assim, ganha bem, mas paga tudo, igual eu falei com vocês aqui. E basicamente ela falou o seguinte: o maior problema que nós temos com o brasileiro é brasileiro comendo porcaria. O americano, ele come porcaria e ele fica bem. O americano, ele come aquelas porcariadas toda, KFC, McDonald's, eles ficam bem, eles não passam mal com isso. O brasileiro, depois de 15 dias só comendo aquela porcaria, ele passa mal. Então o que ela fala é o seguinte: o brasileiro, como não foi acostumado a comer esse tipo de comida, ela falou, parece que o sistema digestivo do americano consegue sobreviver com essas comidas horrorosas. Mas o brasileiro é o tipo de pessoa que tem que comer verdura, tem que comer proteína, tem que comer carne, tem que comer não sei o que, tem que comer não sei o que. Então o brasileiro não dá para comer sem se comer saudável. E todo mundo passa mal por causa disso aí. E aí chega a uma conclusão que é o seguinte, né? Não tem país perfeito. Se você quer qualidade de vida, mas o Brasil é extremamente violento. Meu irmão, muda de lugar. Se você tá num buraco, num brejo, saia do buraco. É simples. Você não tem. Não é porque você nasceu numa espelunca que você tem que morrer na espelunca. Mude de lugar. Tem muita região no Brasil que são regiões boas para você morar. Cara, tu pega o interior de Minas Gerais, dando exemplo, tá? Vamos lá, pega o interior de Minas Gerais. Cara, tem uma cidade chamada Três Corações. Vai lá, pra você ver. Pega o interiorzão de Três Corações. Pega o interior, por exemplo, não tem. O nível de violência é baixíssimo. E aí, a vantagem do Brasil em outros países, que eu gosto muito, é que existe mais oportunidade de recurso financeiro do que em outros países. Por exemplo, no Brasil, você paga lá, depende do imposto, né, que você vai pagar, mas você paga lá em torno de 5 a 20% de imposto, depende do quanto que você ganha, né? Às vezes o imposto chega até 30%, tá? Dependendo da estrutura. E aí você vai lá e paga um valor X. Você vai pagar 15% de imposto. É caro, 15%. Meu irmão, mas você tem condições se você for empreendedor, você tem condições de se estruturar. Você tem condições, por exemplo, eu vou comprar aqui, vou dar um exemplo de um aluno meu, tá? Rápido, só coisa rápida aqui. O cara sempre quis morar no meio do mato, sempre quis morar num rancho, numa chácara, num sítio. Não tinha condições financeiras, motoboy, não tinha condições financeiras. O que ele fez? Começou a estudar o Bitcoin. O resto tudo é bola furada. Começou a estudar o Bitcoin. Aí começou a multiplicar sua riqueza com o Bitcoin. Ponto número 1. Ponto número 2, igual eu tinha falado com ele, comece a trabalhar além do que você está fazendo. Então, focou no Bitcoin, no Swing Position Trade. E também ele começou a trabalhar mais. Por exemplo, fazia um serviço de delivery de motoboy.
começou a fazer outras coisas também com a moto. Aí começou a juntar o dinheiro. Todo mês ele conseguia fielmente pegar uns 1.500, R$ 2.000, que o cara tava virando noite, e juntar. E aí o que ele fazia? Pegava o dinheiro, ele esperava o Bitcoin entrar na baixa. Esperava, às vezes era 2 meses, e juntar na baixa. E ficava juntando dinheiro. E aí o que acontecia? Quando o Bitcoin ficava na baixa, ele já tinha um dinheiro juntado, ele ia lá e investia. E aí ele investia no Bitcoin e esperava o Bitcoin subir. Né? E enquanto isso, trabalhando, juntando dinheiro, trabalhando, juntando dinheiro. Quando o Bitcoin ia para alta, ele ia lá e vendia. Então ele multiplicava o dinheiro dele, muitas vezes o dobro. Então, por exemplo, o cara foi lá e juntou 20 mil reais, ele foi lá e transformava em 40. Aí deixava o dinheiro guardadinho, esperava o Bitcoin cair, e juntando. Em 2 anos o cara comprou um terreno, o cara construiu uma casinha simples. Assim, tem gente que quer luxar, né? Não, o cara construiu uma casinha simples, mas uma casinha que tem banheiro, uma casinha que tem quarto, uma casinha que tem tudo. E dá para você aumentar ela com o tempo. Então, assim, em 2 anos o cara com motoboy conseguiu fazer isso, cara. Agora, o problema no Brasil é que as pessoas querem tudo de forma imediata. Você entra na internet e coloca assim, como ficar rico em 7 dias. Os caras querem ficar rico em 7 dias, cara. Não dá, né? É anos. E aí o que acaba acontecendo é isso. Aí o cara vai lá em 2 anos, se estrutura, começa a construir a chacrazinha e tal, começa a resolver a vida dele. Com 3, 4 anos o cara já está produzindo na chácara, já está ganhando dinheiro e vivendo plenamente de Bitcoin ou de algum outro tipo de investimento que o cara aprendeu a fazer. Então tem que ter a cabeça no lugar. Ou você fala assim, pô, eu tenho que ter um plano para daqui a 5 anos. Você não pode ter um plano para daqui a 24 horas. Daqui a 24 horas o que eu vou fazer? Você vai estar trabalhando como escravo subserviente do mesmo jeito. Então você tem que pensar algo para frente, ó. Pegar um caderno e colocar assim, objetivos da semana, objetivo do mês, objetivo do semestre, objetivo do ano. E fazendo a coisa, cara. Por isso que no conteúdo premium eu dou 3 anos de suporte, porque muitas vezes o empreendedorismo ele demora anos. Demora anos para você poder fazer a coisa. E é o que eu falo, meu irmão. Então muita gente não percebe isso. Todos os países são a mesma lorota. Não tem país bom, não tem país ruim. Todos são horríveis. Agora, é claro, qualidade de vida na Suíça, ganhar dinheiro nos Estados Unidos, mas como é que você ganha? Como é que você faz? É muito difícil. Muitas vezes, para você ganhar dinheiro nos Estados Unidos, para você trazer para o Brasil, você vai ter que ganhar muito acima do que você ganha, trabalhar às vezes 12, 14 horas, não ter vida social, para você juntar dinheiro daqui a 10 anos, levar para o Brasil. E rezar para não adoecer. Porque se adoecer, meu irmão, vai deixar tudo no hospital. Então, esse é o sistema de trabalho. Esse é o sistema de trabalho. Por isso que eu digo para vocês têm que pensar no empreendedorismo. Porque o empreendedorismo é uma ação inteligente. O que é uma ação inteligente? Eu vou gastar 3 horas da minha vida, mas essas 3 horas elas vão corresponder a 30 horas de trabalho de um cara comum. Porque eu estou sendo inteligente, eu estou estruturando uma coisa que, mesmo que eu trabalhe pouco, eu vou ganhar mais. As pessoas não pensam dessa forma. Ninguém pensa, ninguém foi preparado para viver assim. É o que eu falo, a galera não entende, cara, não entende. Então por isso que eu falo que o empreendedorismo liberta. Ele é capaz de libertar qualquer tipo de pessoa, em qualquer tipo de prisão, porque as pessoas não são capazes de enxergar além da própria montanha. Elas nunca são capazes de enxergar o horizonte. Elas sempre vão pensar em algo para 6 meses, 3 meses. Eu quero ficar rico agora que eu não estou aguentando mais. Mas aí, meu irmão, é o pior momento para você falar isso. Você tem que estruturar a sua vida, pensar, tem que ter um plano, fazer a coisa. A coisa demora, não é rápido. Tá bom? Bom, espero que esse vídeo tenha elucidado a mente de vocês, trazido conhecimento. Não estou falando mal do Portugal. Eu adoro Portugal, tenho amigos portugueses. Eu adoro a Itália, é o berço da minha família. Eu sou apaixonado com a Suíça, gosto muito da Suíça. Mas eu preciso ser realista. Você tem vantagens nesses países, mas desvantagens também. E para nós que somos estrangeiros, basicamente você vai entrar com uma mão e vai sair com a mão atrás. Você vai entrar e sair sem nada nesses países. Eu não estou falando para todo mundo, estou falando para 99% dos brasileiros. Sempre vai haver alguém que consiga juntar grana e voltar para o Brasil rico. Mas é 1 em 100. Eu estou falando para a maioria aqui, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.